Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Para você que é novo aqui, meu nome é Clara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre homeschooling do Oli e eu vou dar algumas dicas para você se você também quer ensinar inglês pro seu filho, ok? Então vamos embora! Bom, então para começar eu tô chamando de homeschooling porque o material que eu tô usando para ensinar inglês pro Oli, ele é um material de homeschooling para crianças americanas, tá? Então tem várias fontes diferentes de materiais aí que você pode achar online. Eu achei esse que eu gostei bastante, que é o The Crafts Mama, se eu não me engano, e ela segue um programa de uma letra por semana. Então a intenção aqui para uma criança, a intenção é você criar o vocabulário dessa criança, é você aumentar, né, você criar ali uma coisa que ela saiba o que é o quê. Essa é a parte mais demorada de qualquer idioma quando você vai aprender. A gramática, né, como formar as frases não é tão difícil. O mais difícil é você saber que porta, que janela é janela, né, isso é o que dá mais trabalho, é isso que demora mais. Então se a gente começa a construir a base de vocabulário da nossa criança desde cedo, daqui a poucos anos o negócio já vai estar muito extenso, sabe? Então é um trabalho de formiguinha, é um pouquinho por dia, né? Mas que vai valer a pena lá na frente. A primeira dica que eu dou pra vocês é constância. A repetição é a chave. Então eu fiz, né? Eu cheguei a imprimir, eu mostrei num outro vídeo pra vocês que eu imprimi alguns posters, né? E todo dia o Oliver passa por todos os posters. Então primeiro é o ABC, então eu vou falando pra ele A, B, C, né? A gente vai falando o ABC. Depois a gente faz dias da semana, né? Monday, Tuesday, Wednesday. Depois eu falo pra ele o mês que a gente está, então eu foco no mesmo mês, November, todo santo dia, né? Depois a gente vai pra numbers, então ele conta, eu tô fazendo ele contar até 10 no momento, mas até 10 já tá ficando tranquilo pra ele já tá contando até 10 bem, então agora, né, eu vou querer acrescentar mais, então eu vou sempre aos poucos, tá? O poster que eu imprimi ali, tem o primeiro vai até o 20 e depois tem outro até o 100, então eu tô fazendo isso com ele também todo santo dia, mas eu paro no 10. Outra coisa também são colors e shapes, né? Então todo dia a gente repete isso, tá? A, B, C, 3, 4, yellow, green, blue, purple. Como a gente tá fazendo também, usando, né, uma letra por semana, então eu faço isso com ele também. A gente começa, A is for apple, B is for ball, né? Então ele vai falando a frase principal do que ele aprendeu de cada uma todo dia. A gente revisa todo dia o que ele aprendeu, tá? Com as imagens, com os posters, mas de novo, constância, né? Repetição aqui é a chave. Segundo ponto, você não precisa ser uma professora de inglês, né? Você não precisa ser especialista para conseguir ensinar o teu filho, tá? Então esse tipo de conhecimento é bem tranquilo, é bem básico. A grande maioria das pessoas que teve inglês na escola consegue fazer isso, tá? Consegue ver o ABC, essas coisas, mas se não, tem um monte de conteúdo online que você pode fazer, tá? E de novo, a gente não tá aqui para fazer frases complexas e aprender pensamentos profundos, porque as crianças ainda nem conseguem fazer isso. Mas se ela já tiver uma base de vocabulário interessante, já vai ser meio caminho andado. O próximo ponto é descobrir o que interessa à sua criança. Isso é chave, porque eles sempre vão ficar interessados em fazer, né, aquilo que eles gostam mais. Então assim, vou ser bem honesta com vocês, eu descobri muito, né, sobre o meu filho, né, tentando ensinar ele. E a principal é que eu tenho muita simpatia pela professora dele, porque o meu filho não quer fazer nada. Você fala, pô, Oli, vamos fazer não sei o que, ai não, mamãe, tudo dói, ai não, mamãe, não quero, ai não, mamãe, não quero. Então eu já percebo logo desde o começo que ele não é das pessoas mais animadas para fazer as coisas, mas isso não pode deixar, né, isso não pode me impedir de fazer. Eu tenho que ensinar desde o começo o que é a disciplina, né, que é a gente fazer aquilo mesmo quando a gente não quer fazer, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Então eu sempre sento com ele, eu sempre faço atividade, apesar dos protestos dele, e ele sempre começa protestando, mas depois ele gosta, tá? Então uma coisa importante de você ter, de novo, né, é a questão da constância nisso. E de novo, esse material que eu tô pegando, ele oferece vários tipos diferentes de crafts, né, que são coisas que você faz com a mão. Então, por exemplo, a gente fez um da letter B, que era o B de bunny, né, que era do coelhinho, que ele tinha que colar algodão no B, na letra B, né, do coelhinho e tal.
Então ele gostou de passar cola, de colar, né, puxar o algodão, a bolinha do algodão. Teve um outro que a gente fez da letter A, que era de palito de sorvete, que ele tinha que fazer a letter A, então ele tinha que pintar com a tinta vermelha, então ele gostou de brincar com a tinta. Tem um outro que é uns tapetezinhos, assim, que eles chamam de Play-Doh mat, que é, Play-Doh é tipo massinha, né, que tem que moldar a massinha no formato da letra. Esse o Wally também gosta. Uma coisa que eu percebo que ele melhorou muito é na questão de escrever mesmo, de segurar o lápis, né? Ele segurava o lápis de um jeito muito estranho e assim, se fosse um método inovador de segurar o lápis, se realmente o jeito que ele segurasse o lápis fosse melhor, eu não ia falar nada, entendeu? Vai lá, vai na fé, quer inventar a roda aí de novo, faça, né? Mas ficava muito difícil pra ele. Então, ao invés de eu ficar falando, faz desse jeito, faz desse jeito, faz desse jeito, eu deixava ele fazer errado, se frustrar que ele não conseguia escrever direito, e daí eu só moldava a mãozinha dele. Então, eu vejo que hoje ele já pega no lápis certinho, porque, né, teve esse processo aqui comigo também. Então eu acho que vale a pena a gente identificar o que o nosso filho gosta mais. E eu sempre falo pra ele, não, olha, essa semana a gente vai brincar com isso, essa semana a gente vai fazer isso, né, com lantejoula, quanto mais bagunça, geralmente eles gostam mais, entendeu? O próximo ponto é colocar as coisas em inglês. Então, por exemplo, meu filho gosta de assistir o Spy Day, que é tipo do Homem-Aranha lá. Eu coloco em inglês, ele quer assistir, ele vai assistir, mas ele vai assistir em inglês. Ele quer assistir musiquinha, eu coloco o Super Simple Songs, o Super Simple Songs é um dos meus canais favoritos de músicas, assim, infantis em inglês. Eu uso com os meus alunos e assim, eu tenho alunos, minhas crianças que cresceram, né, aprendendo inglês comigo, que não são meus filhos, tá, são meus alunos mesmo. Eles lembram até hoje das musiquinhas, principalmente as de Halloween, as de Natal. Você vê que fica muito claro. Outra coisa que eu mudei também foi histórias, né, histórias de dormir. Quando sou eu que ponho os meninos pra dormir, eu leio livros em inglês, então eu comprei algumas historinhas em inglês, né, um livro que tem um monte de fábulas e tal. Então assim, eu vou lendo com eles, né, e eu vou mostrando os animaizinhos, eu vou repetindo para eles se familiarizarem com o que é o inglês, né? Como que fala isso na tal língua. Então eu mudei algumas coisas da nossa rotina. E aí, já juntando nesse ponto aí, né? Outra coisa que é muito importante é fazer as associações com a rotina. Por exemplo, cores era uma coisa que o Wally tá difícil para ele memorizar. Então quando a gente vai escovar o dente, a escova dele é azul e a do Otto é red, né? Vermelha. Então eu e meu marido, a gente segura as duas, a gente pergunta, which one is yours? Qual que é a sua? The blue or the red one? The blue one or the red one? Ele começou a falar o quê? The blue. The blue one. Ele começou a falar blue, porque a gente deu as opções para ele, blue or red, né? Então, quando a gente vai contar, por exemplo, o Otto, ele faz aquela bombinha, né, do remédio dele, todo santo dia ele faz. E a gente contava em português até 10. A gente contava porque borrifa, né, no espaçador, tem que contar até 10. A gente começou a contar em inglês, então 1, 2, 3, sabe, você traz na sua rotina, né, o que você tá fazendo. A mesma coisa com o prato de comida. O que é isso aqui? É meat, é rice, é o que, sabe? Então, você traz as coisas pra sua rotina, entende? Então, eu acho que assim eles aprendem muito fácil. E, de novo, o objetivo aqui é a gente construir o vocabulário deles, né? E, óbvio, a gente vai jogando uma palavra aqui, vai jogando uma sentença ali, e quando a gente vê, isso acumula demais, né? A criança, ela é uma esponja. Então, essas coisas cumulativas que vão acontecendo, parece pouco agora, mas ao longo do tempo a gente vai ver o resultado, entende? Bom, então era basicamente isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu tô achando uma experiência muito esclarecedora, né, de ouvir o que meu filho faz na aula, né, na escola. Então, assim, eu acho que a educação da criança não deve ser obrigação da escola, tem que ser, né, prioridade para os pais, mas eu entendo que muitos pais e muitas mães não têm como, né, fazer essa prioridade. A gente tá num mundo capitalista, a gente precisa trabalhar, a gente precisa, né, fazer um monte de coisa, a gente quer conquistar um monte de coisa, mas às vezes olhar por um olhar diferente, né, na criança, como uma coisa que você está se dedicando mesmo a fazer, se dedicando mesmo a ajudar eles, né, e não passar essa obrigação para a escola, né, e sempre fazer um pouco extra. Então, se eu sei falar inglês, se eu consigo ajudar meu filho nisso, né, se eu sei um pouco mais que ele, por que não fazer? Óbvio que dá trabalho, óbvio que tem dia que ele não tá afim, óbvio que tem dia que eu não tô afim, né, que o pessoal tá doente, que tá isso, que tá aquilo, e tudo aqui é flexível, a gente não tá aqui para viver, né, engessado, principalmente porque ele tem 3 anos, né, então assim, ninguém tá aqui pra tirar o pai da forca. Mas eu acho que é legal a gente incluir uma certa constância na vida da criança, além de oba-oba, sabe? Nem tudo é festa, nem tudo é legal. A criança tem que aprender a ter disciplina, a fazer as coisas certas, né? Desde o começo. Então eu acho que isso ajuda muito quando a gente começa a ensinar o nosso filho, a gente tem um outro olhar a respeito de como ele aprende, como está o desenvolvimento dele, né? Até o papel da escola ali, né? O que eles estão ensinando pro seu filho. Então, é realmente uma coisa que dá
trabalho, mas eu acho que no fim das contas é o melhor trabalho do mundo, né? É a gente ter os nossos filhos, então vale a pena a gente se dedicar e realmente se envolver na educação da criança. Não só com o inglês, mas com qualquer outra coisa aí que seu filho esteja aprendendo na escola, tá bom? Então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, já sabe, né? Clica no gostei, deixa um comentário que me ajuda muito e eu vejo vocês no próximo. Tchau!